Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o teu canal cristão católico. Já vou pedindo aí pra ti te inscrever, comentar, compartilhar. Compartilha aí pro máximo de pessoas que tu puder. E se tu não é inscrito ainda no canal, te inscreve. Chegamos já aos 1025, eu sempre dou um número exato, né, Felipe? Porque de repente o cara, né, pra nos dar uma força, vai lá e se inscreve, exato. né? E já aproveitando, bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Aqui. Agora sim. Agora sim. Deu câmera Viu? close. Câmera close. E aí, tudo bom, tudo bem? Como é que foi o Dia das Crianças? Bem, cara, bem. Ficamos por aí. Então tá, parece que eu abri errado aqui. Agora sim, estragar essa surpresa, né? Mostrar as nossas convidadas. Mostrei a convidada sem querer. Errei. Desculpe, errei. Não, a pessoa vai ver, já viu na chamada ali, então. E aí, como é que estamos, então? Tranquilo, vamos lá com nossos apoiadores, né? Vamos lá. Conosco, Sam, máquinas de cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, escritório, e tudo que tu precisar, tu já tem a maquininha aí na sua empresa. Insumos também, é só ligar e falar pelo 999-71-5205, telefone e WhatsApp. E também a padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913. E o telefone é 99905-5557, inclusive saudades. Saudades. Sabia que ele já sabe, né? O que é? Quando a gente fala, a gente nem precisa mais falar tudo aquilo que nós falava das tortas e tal. Ele já sabe quando a gente fala saudades ou... Já sabe, né? Ele já sabe, Pois sabe. é. Ele me fala depois pra mim ou pra mim. A tortinha de morango aquela vai ficar na memória. E com a gente aqui também, né? A Produvet, soluções em pecuárias e corte, prestação de serviços, fornecimento de insumos pecuários, Brasil e Uruguai. Se quiser falar com a Produvet, chama ali no WhatsApp ou liga no 99962-3968. E a nossa novidade, né, Felipe, que graças a Deus já começou a dar resultado. Aqui embaixo aqui tá a nossa chave Pix e o nosso QR Code. Para quem quiser, né, quem acredita no nosso projeto, para a gente seguir tocando esse projeto adiante, que pode fazer o teu Pix ali para nos dar esse apoio. Não tem valor mínimo nem máximo. O que tu puder nos ajudar. Qualquer R$1.000 adianta, né? Qualquer milzinho ali, não tem 1.000, pode ser 500. Pode mandar qualquer ajuda aí. Caso tu não queira, não possa ou não acha justo mandar alguma coisa, dá uma curtida, comenta, compartilha, que também ajuda bastante. A gente tá aqui sempre tentando levar, né, uma palavra de fé, de esperança e de conhecimento também da nossa Igreja Católica. Beleza? É isso aí, né, Felipe? É isso aí. Então tá. Bom programa pra vocês. Agora eu vou apresentar, né, cara, já que tu estragou a surpresa. Estraguei tudo. Mostrando Estraguei antes, né? tudo. Perdão. Estou saindo. Tchau. Tchau. Trazendo aqui, né, com muita alegria, uma amiga que conheci nessa caminhada, né, graças a Mish, né, que é do mesmo grupo, a Victoria ou Vitória? Victoria Pascotto. Isso aí. Vic, muito obrigado, né, pelo teu sim, por ter vindo aqui, né, uma caminhada nova de conversão, mas que te colocou, né, à disposição de vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre essa menina, mulher, né, que tá aí, advogada, né. Conheci um pouquinho, Davi, prazer. Seja bem-vinda. Obrigada, Dado. Fiquei muito feliz com o teu convite e também de saber que a Michi fala sobre mim, né? Não é de bastante. mim, é sobre mim. É isso mesmo, bastante. Que é uma pessoa que eu conheci, assim, que foi uma graça de Deus, né? Colocar em minha vida. E, bom, falando um pouco mais de mim, né? Eu tenho 28 anos. Uhum. Eu moro em Bagé fazem 8 anos. Nasci em Santana do Livramento. Tenho 4 irmãos. Sou a mais velha deles, mas também nem tão velha, né? Uhum. Só nasceu primeiro. Exato, só nasci primeiro. E eu sou advogada, como tu falou. Também sou professora universitária no curso de Direito da Urcamp. E estou fazendo doutorado em Política Social e Direitos Humanos na Católica. Ah, que legal, não sabia. Em Sim. Pelotas? Em Pelotas. Que Isso. massa. Tá, e vamos começar então, né? Bom, tu falou que é de Livramento.
Conheci um pouquinho daquela Vitória lá de trás, lá de Santana do Livramento, né? Como começou essa construção dessa caminhada? Olha, eu morei até os meus 10 anos de idade lá. Morei um tempo com a minha avó. Depois fui morar com a minha mãe, né? Em outra cidade já. Aham. E falando um pouco mais, assim, principalmente voltado também a esse meu caminho de fé, assim, quando eu era criança, toda a minha família, ela se considera católica, né? Uhum. E desde criança, assim, a minha avó sempre me passava, assim, por exemplo, tá chovendo muito, vamos rezar pra Santinha e tal, vamos fazer... Ela sempre, quando tem uma tempestade, ela fala pra gente fazer uma cruz de erva em cima da mesa. Uhum. E eu não sabia o significado disso, mas quando começava a chover, a gente já fazia. Então, tinha uns ritos, assim. Uhum. Só que como a gente é criança, a gente não sabe muito bem diferenciar, Claro. né? Uhum. Enfim, aí depois eu me mudei, assim, até eu fiz a catequese e tudo mais. E depois, né, enfim, nessa caminhada aí, eu tive muitas mudanças, né? Porque eu também morei em Santa Maria nesse meio tempo. Ah, tu tinha parado só na outra cidade, Santa Maria, tu não tinha... Pois é, agora que eu lembrei, né? Porque foi assim, eu morei com a minha avó até os 10 anos, só que nesses 10 anos que eu morei com a minha avó, eu fui pra Santa Maria junto com ela, depois fiz o pré lá, tudo mais, aí voltei. tu era bem pequenininha. Isso. Aham. Aí voltei, fiquei até meus 10 anos e fui pra São Luís Gonzaga, assim, daí depois, num intuito, assim, de ter a minha independência, eu vim Uhum. aqui pra Bagé, porque eu consegui uma bolsa de estudos aqui pra fazer direito. E eu queria muito, assim, ter minha vida de adulta, né? Queria se emancipar. Não sabia que era tão difícil, mas eu vim. E desde os 17 anos eu moro aqui, em Bagé. Mas aí tu veio já pra essa faculdade, já. Isso. Já veio pra estudar. Isso, eu vim pra estudar e eu não conhecia ninguém. Só conhecia, na verdade, eu conhecia uma pessoa, que era uma amiga minha de infância. E eu vim pra cá morar com ela, assim, de início, pra me adaptar à cidade. Eu queria algo novo, assim, Sim. e aí acabei ficando. E como é que foi esse desafio, assim, dessa lembrança que tu tem lá de trás, da parte da tua avó, de ser católica e tal, né? Das orações que ela ensinava. Nesse tempo tu ficou sozinho, mesmo tu querendo muito, deve ter sido complicado, ou não? Um pouco difícil, assim, de te adaptar, ou tu já começou a levar de boa desde o começo, assim, de morar sozinha. De ter essa responsabilidade, de fazer Sim. as coisas em casa e tal. Sim. Olha, eu lembro, assim, que foi difícil, né? Só que eu queria muito, né? Uhum. Ter a minha vida, enfim, sair um pouco, assim, da minha zona de conforto. Só foi difícil porque eu morava muito longe, né? Porque eu morava lá no Malafaia e eu tinha que vir até atravessar a aqui, o cidade. centro. Daí, mas enfim, assim, foi... Quando a gente é novo também, a gente tem mais desenvoltura, parece, né? Sim, aham. E aí foi difícil, mas assim, passou, ainda mais porque fui fazendo amigos, né? Fui Aham. me cercando, assim. E eu tava perto da minha família, né, que mora em Livramento, então... Sim, aham, não sentia tanto assim. Mas e a questão da fé, assim, quando tu veio, aí tu frequentava a missa, ou tu... Como é que tu Olha, levava, assim, essa... assim, eu passei muito tempo longe da igreja. Ah, tá. Assim, longe, assim... e acredito que também longe da fé, sabe? De Uhum. cultuar a minha fé e tal, de estar conectada mesmo. Eu só dizia que eu era católica, mas eu não fazia nada. Digamos assim, não era uma católica ativa. Tá, entendi. E então eu vim pra cá, assim, aí início de faculdade também, assim, todo mundo muito jovem. São poucas as pessoas, assim, no nosso círculo, Uhum. né, que participam do movimento, enfim. E aí eu acabei me afastando, assim, ia na missa, nossa, assim, esporadicamente, e aí e aí eu senti que isso que fazia falta e que eu queria que isso estivesse presente na minha vida. Ah, tá. É. E aí a tua volta ativa mesmo foi através do curso de música? Não, antes já estava mais frequente. Assim, eu tava mais frequente, assim, eu já fazia mais questão de ir à missa, né? Também gostava
de ler a Bíblia, enfim, de fazer reflexões sobre o texto, né? Mas isso tu fazia Mas sozinha. fazia sozinha, Uhum. assim. E aí eu quis fazer o Emaús justamente para me aproximar mais. Uhum. Porque eu sentia que eu precisava, que estar em um movimento ajudaria nisso, Sim. Uhum. né, nessa minha trajetória. E também porque por muito tempo eu não conseguia imaginar assim, ai, por que as pessoas têm uma fé em algo invisível, sabe? Aham. Como que isso acontece? Por que eu não tenho isso? Eu sentia que eu não tinha isso. E aí começou a buscar. E aí eu comecei a buscar, pensando, olha, eu quero desenvolver isso porque eu sinto que isso me faz falta pra mim, Uhum. né? Que isso faz a diferença também. Sim. Tá, e quem foi que fez a tua ficha? Tu procurou ou vieram... Assim, eu já conhecia pessoas que faziam parte do movimento e a Isabela Fervenza tinha feito. Uhum. E aí eu falei pra ela que eu queria fazer, ela fez minha ficha e tal, e aí eu fiz o curso, o 112º curso. Foi 2024. O ano Isso, passado. isso, foi o ano passado. Olha, parece que faz tanto tempo mais assim, né? É verdade. Tá, e aí, a partir do momento que tu fez o curso, né? Aí vocês abriram um grupo e tudo ali, tu, a Mish. Como é que foi, né? Claro, a gente não conta como é que foi lá dentro, mas como é que foi a tua experiência e como é que tu começou a lidar com isso depois de tu ter saído lá? Os desafios que tu começou a ter aqui fora, né? Sim. Eu acredito que foi como se fosse um despertar pra mim, sabe? Porque como eu tava mais afastada inclusive da minha espiritualidade, foi algo que me aproximou muito, né? De novo, assim, e que fez despertar mais um pouco sobre o que seria essa fé. Porque até então, assim, eu tava ainda experimentando. Ai, será que eu sou uma pessoa de fé ou não? Aí muitas vezes a gente se questiona, né? Sim. Ai, será que eu consigo, assim, acreditar em algo invisível, em algo em uma oração, por exemplo? E aí eu senti que dentro do Emaús, assim, isso ficou bem... não se concretizou, mas foi um sinal, assim, sabe? De que a espiritualidade, a fé, que realmente estava indo pelo caminho certo, assim. Aham. Tu começou a entender mais aquilo que tu tava Comecei a buscando. compreender, porque até esses dias eu estava comentando no grupo que quando a gente faz a catequese, quando a gente vai na igreja, quando a gente é mais novo, a gente não entende muito bem Aham. o que a gente está fazendo ali. Verdade. E que muitas vezes a questão de fé é uma questão de maturidade. Uhum. De tu compreender, assim, os ritos, né? Compreender o que os textos dizem para nós nos dias de hoje. E eu acho que foi um processo também de amadurecimento, sabe? Que eu tive para conseguir retomar, assim, a minha fé, enfim, começar a pensar sobre isso de novo. Porque Aham. eu me sentia desconectada disso. Sim. Porque na verdade, até hoje, eu tava vendo um vídeo, um vídeo que me mandaram. Abordaram aqueles influencers que ficam abordando as pessoas na rua, fazendo algumas perguntas. Aí perguntaram uma coisa se ele acreditava em Deus, ele disse que acreditava. E qual religião que ele era, ele falou que não tinha religião. E aí deu ali todas as explicações dele, que de Deus, que Cristo veio pra todos, não sei o que e tal. Só que eu vejo por mim, por todas as pessoas que já vieram aqui, que eu conheço, né? Eu não conseguiria, né? Se não existisse a Igreja Católica, eu não conseguiria, eu acho, manter a minha fé sem as ferramentas que a gente tem, né? Só a Bíblia, para mim, não só a Bíblia, parece que tu está se desfazendo, né? Mas a leitura da Bíblia é o que eu faço todos os dias, né? É o entendimento que a gente tem, que é a palavra que Deus nos deixou. Mas a gente precisa também conhecer por que tem a Bíblia, como surgiu, né? A gente precisa ter todas essas ferramentas, assim, para acreditar. Por isso que eu não consigo acreditar, assim, numa fé inabalável sem uma religião. Mas cada um tem Sim. a sua fé, né? Entendeu? Eu me sentia também assim, afinal, qual é a religião que eu vou seguir? Porque eu sempre fui católica, mas eu nunca fui uma católica ativa. Então, para que rumo eu vou seguir? Porque eu preciso ter uma espiritualidade, porque eu acho que isso faz
diferença total na nossa vida. E ao buscar o Emaús, assim, eu consegui também achar a personificação do que diz na Bíblia, sabe? Porque a gente vê o Cristo nas pessoas, a gente começa a enxergar, assim, a força desse amor invisível, digamos assim, e da fé das pessoas também, né? Através de diversos testemunhos que a gente conhece. Porque daí tu começa a ver a fé materializada, entre aspas, né? Sim. Porque daí a fé na ação, né? Das pessoas, porque as pessoas estão fazendo aquilo ali por um amor que é comum entre todos aqueles que estão ali. Sim. E é aquilo que que as pessoas vão tentando passar, né? Não só Emaús, né? Emaús eu sempre digo, uma baita de uma ferramenta, mas os outros movimentos também, né? Que são católicos. É por isso da força da nossa igreja católica, né? Não te esquece de curtir, comentar e compartilhar. E tá, aí tu começou essa caminhada, né? Eu tenho eu tenho convidado algumas pessoas assim como tu que estão num começo Na verdade, tu começou a caminhada lá atrás. Aí tu deu uma pausa e agora tu começou mais forte, né? Para as pessoas que, de repente, estão buscando, assim como tu tava, saberem, né, que na Igreja Católica a gente tem várias ferramentas que a gente pode encontrar. Não é só o movimento de Emaús, né? Tem os outros movimentos para quem é mais jovem, tem a própria catequese, né, para jovens, para adultos. Então eu tô procurando às vezes trazer algumas pessoas assim, né, que a gente vê que estão numa busca para incentivar, né, para ver se a gente consegue incentivar outras pessoas para virem, né. Mas aí eu queria saber da Vicky, o que mudou assim o teu olhar, né, do mundo, do momento que tu olhava o mundo aqui fora para depois que tu passou por essa experiência de Emaús, né? Como que tu vê o mundo hoje? Sim. Olha, eu acredito que o mundo aqui fora não mudou em nada, né? Eu digo só piora. Que é a gente que muda, Uhum. né? Eu acho que é o nosso olhar que muda sobre as coisas, assim, que acontecem, porque, infelizmente, assim, a gente vê que o mundo, assim, ele tá passando por uma crise, assim, que a gente vê pessoas sofrendo, pessoas com fome, muita desigualdade social. E daí muitas pessoas se questionam, né? Que Deus é esse, né? Que permite que isso aconteça. E eu acredito que essa missão de fé, essa missão também de evangelizar, ela propaga um amor, né? O amor caridoso, que também se refaz através dos atos, né? Não só de palavras. E que é uma união, né? Assim, a gente começa a ver o mundo de outra forma, a gente também quer ajudar o outro, né? Eu acho que é uma sucessão de coisas que vão se desenrolando nas nossas vidas, assim. E também a gente pensa que cada coisa que acontece ou deixa de acontecer tem um Deus por trás disso, né? Porque muitas vezes a gente fica, não aconteceu na hora que eu queria, eu queria desse jeito, não aconteceu bem assim, só que lá na frente, hoje eu vejo muito isso, assim, olhando para trás, assim, na minha trajetória, eu fico pensando, nossa, tudo foi no tempo de Deus. E quando a gente entrega, né? Depois que a gente aprende a entregar, claro, é difícil, né? A gente é muito imediatista, né? Eu digo porque é a maioria das pessoas, né? Mas quando tu entrega, acontece exatamente isso aí que tu falou. Tu olha pra talvez se tivesse acontecido em tal fase da minha vida, eu não teria aproveitado. Exato. Eu mesmo, se eu tivesse conhecido a Michi numa outra fase da minha vida, talvez eu nem tivesse casado com ela hoje. Não teria a maturidade que eu tive quando a gente se conheceu, né? Com certeza. E também uma coisa que me marcou muito, que eu não lembro quem foi que me falou, que às vezes a gente tem que colocar o pé e depois Deus coloca o chão, Exatamente. Né? E que eu sou uma pessoa, eu era, eu não sei mais, né? Eu tenho fases. Mas que eu tinha que ter absoluta certeza de tudo. Controlar tudo. Assim, tudo nos mínimos detalhes para não dar errado. Só que às vezes, assim, as coisas saem fora do nosso controle. Eu não admitia que as coisas saíssem do controle. E aí, depois que eu voltei, né, pra igreja e tudo mais, e a estudar também um pouco, eu comecei a perceber, assim, que esse controle, na verdade, não existe, né? A gente pode fazer o que está ao nosso alcance, né? Plantar, fazer a semeadura, digamos assim. Mas a gente não pode controlar a colheita, né?
Que nem eu digo, eu trabalho com vendas, né? Então a gente faz as planilhas, né? Digo assim, cara, cara, se der certo vai ser perfeito, mas aí que tá, né? A planilha tu manda, ela faz. Agora, na hora da execução, sempre tem as coisas que vão acontecer, que vão sair daquilo ali, né? E às vezes na execução a gente acha, ai, deu tudo errado, Mas né? na Nossa, verdade... por que Deus não me ajudou nisso? Aham. Por que e aí, depois de um tempo, a gente olha pra trás, nossa, ainda bem que isso aconteceu, né? Que daí ele muda conforme o plano dele, né? Sim, Muda não, ele coloca o plano dele em e prática. que normalmente é muito melhor do que a gente imaginava. bem, bem melhor. É. E como é que é a Vicky, assim, eu falar o antes e depois também, né? No teu trabalho, porque tu tem duas profissões, né? E que se assemelham, mas são execuções, se eu posso dizer assim, diferentes, né? Uma tu Sim. atua na área jurídica e a outra também, mas só que como professora, né? Sim. Como é que é assim? Tu é especialista em qual é a área do direito? Olha, no escritório eu faço contratos. Tá. Isso, eu sou mais civilista, digamos assim. Uhum. Tá, e nessa parte de contratos, assim, tu deve lidar, tu lida com ambas as partes, né? Sim. E, como é que eu posso te perguntar? Como é que tu lida, assim, agora, antes tu lidava de uma maneira e agora, certamente, que tu te aproximou de Deus, tu lida de outra. Como é Sim. que é, assim, a Vicky antes e a Vicky depois pra lidar, assim, com o temperamento das pessoas, com aquela dificuldade de que, de repente, até é isso, das pessoas quererem que o contrato... Não sei, eu tô falando aqui como leigo, tá? Sim. Das pessoas quererem, assim, mas isso aqui não quero que tenha no contrato. Mas tem que ter porque é a lei e tal e tal. Né? Como é que tu lida, assim, se tu tinha mais paciência, se tem mais paciência agora ou antes? Se a fé te ajudou nisso? Olha, eu sou uma pessoa bem paciente Fiz até. um rolo na tua cabeça, mas uma vez tu Não, eu entendeu. entendi. O que isso impactou no meu trabalho? né? Resumindo é isso, obrigado. Assim, é que parece que antes eu não parava muito pra pensar, assim, sobre quem cruzava no meu caminho, sobre, às vezes, uma pessoa que aparecia que precisava do meu auxílio. E que, às vezes, não precisava só da questão jurídica, mas precisava de tu olhar pra pessoa e falar, olha, eu vou tentar fazer tudo que tá ao meu alcance. Enfim, de dar uma atenção pra essa Um pessoa. olhar mais humano, não tão técnico. Exato, porque às vezes é isso que essa pessoa precisa. E os alunos a mesma coisa, porque, enfim, ao lidar com pessoas, assim, né? Tem pessoas que estão no dia bom, tem pessoas que estão no dia ruim, e a gente também é assim, né? E também acho que às vezes até de tu ficar mais vulnerável, sabe? De falar, olha, pessoal, hoje não tô tão bem e tal. Enfim, né? De poder ser mais humano, porque eu acho que hoje tá tudo muito técnico, principalmente na minha área. Querem que cada vez mais a gente fique robotizado, digamos assim. E imagina tu fazer parte de uma religião, né? Tu praticar a fé católica é algo que sai totalmente do tecnicismo do direito para mim. E isso me ajudou muito, assim, né? Voltar para a igreja e fazer parte do movimento. Porque aí, por exemplo, às vezes, assim, o que acontecia? Chegava uma pessoa mal-humorada, digamos assim, e falava horrores, né? Xingava todo mundo, não sei o quê. Eu comecei a pensar, essa pessoa, acho que ela tá com um problema, sabe? Mas e antes você pensava como? Antes eu ficava furiosa também. Eu já levava isso daí pra casa, já pegava pra mim esse mau humor, essa coisa dessa pessoa, e ficava, assim, absorvendo, digamos assim, e pensando, achando que tudo era por causa minha, digamos assim. Entendi. Que tudo era sobre mim no fim. Só que não é sobre a gente, né? E eu acho que a fé, assim, fez com que eu amadurecesse nesse sentido de começar a enxergar o outro de forma mais humana. Mesmo o outro não tendo essa consciência. Exato, porque também, né, esses dias até a gente fez essa reflexão no grupo que a gente não pode só agir como uma reação ao que o outro nos faz, né? A gente não pode só querer exercer a lei de talião que a gente fala, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Que muitas vezes a pessoa, ela vai nos atacar, mas a gente não precisa nos defender, né? A gente pode, ao invés disso, orar por aquela pessoa, porque ela tá passando por algum problema, sabe? É uma outra visão do mundo, assim. Não que o mundo mude, mas a gente
muda. Porque a gente pode, que nem tu falou, a gente muda o mundo, mas a gente pode estancar pelo menos, né? Porque se eu tô estourado, né? Se eu parto pra cima de ti com agressão de palavras, tu revida e aquilo vai ficar um ciclo, né? Aí tu já vai pra casa, tu vai revidar lá com as pessoas à tua volta, eu já vou, além dos problemas que eu larguei em cima de ti, eu vou pegar mais o que tu falou pra mim e vou chegar em casa e vira uma bola de neve, né? Sim, aí tu vai descontando em pessoas também que não tem nada a ver, né, com o problema de verdade. Ou às vezes esse problema nem é teu e tu acabou tornando isso um problema pra ti. Então, acho que isso, assim, acontece muito hoje em dia, né? Sabe uma coisa bem simples que me aconteceu esses dias? Eu ia subindo ali uma rua aqui do centro da cidade e um cara, ele saiu do estacionamento, ele deu pisca, saiu do estacionamento e cortou assim a minha frente e entrou cortou o canteiro, na verdade, Sim. né? Pra descer. Mas eu vinha devagar e eu colei a mão na buzina. E o cara parou o carro e abriu o vidro e disse assim, meu pisca não tá funcionando, cara. E eu assim, tá, mas tu não pode fazer a conversão aí. E o cara, não, só queria saber se meu pisca não tava funcionando. Eu fiquei né? E aí eu fui indo assim, até em casa, assim, com aquilo, assim, devia ter falado alguma coisa. Olha só. Sim, ficou matutando aquilo. Matutando aquilo, né? Eu disse assim, não ia acontecer nada. O cara deu o pisca, independente se ele tivesse certo ou errado. Eu vinha devagar, ele fez a volta rápido. Se eu viesse um pouquinho mais rápido, eu daria tempo de eu não bater nele, né? De colidir com ele. Por que aquele estresse meu, sabe? E eu tava bem, eu não tava com nenhuma coisa, mas o impulso, né? Sim, às vezes alguns atos despertam um gatilho na gente, né? Sabe quando eu fiz terapia, né? Bem na pandemia ali. E eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Aí eu descobri que eu tinha ansiedade, coisa que eu não sabia que eu tinha. E aí a psicóloga, a gente fez ali 6 meses e ela disse, como tu tá bem, da primeira conversa que a gente teve até agora, né? Vou dar alta e tal. E ela disse, só que agora tu vai ter que ter muito controle. De várias coisas que ela me falou, isso foi que me marcou, né? Tu vai ter muito controle, porque eu era daquelas pessoas assim, eu não sabia dizer não, eu aceitava tudo, concordava tudo. Porque agora tu não pode ter o 8 ou 80, tu vai ter que ter o meio termo. Ou tu vai te estourar pra responder porque tu não aguenta mais ter aquelas coisas guardadas, ou tu vai ficar quieto tentando te controlar, tu vai ter que dosar, né? Isso é um limite que só tu pode dar. E aí, sempre que acontece alguma coisa assim comigo, eu me lembro dela. Me falando isso. Há 5 anos atrás. Eu acho que eu vou lembrar pro resto da vida, porque... Sim. Que é muito difícil. Claro, eu tô falando aqui, se acontecer uma situação, por exemplo, agora, eu acho que eu consigo dosar. Mas, que nem tu falou ali, no gatilho ali, na hora do impulso ali, é muito difícil, né? E se tu não tem uma espiritualidade junto, é mais difícil ainda. Sabe que tem uma situação específica que aconteceu comigo, assim, né, em questão familiar, que fazia muitos anos que eu simplesmente não falava mais com meu pai. Não falava mais, enfim, por inúmeros motivos, assim. Decidi sair de perto, enfim. E aí, foi antes de entrar pro Emaús, assim, eu tinha colocado como uma meta pro meu ano. Ao invés de uma meta, assim, viagem e tal, era assim, eu resolver isso com meu pai, porque eu sentia que enquanto eu não resolvesse isso, que a minha vida não ia fluir, né? E aí, eu lembro, assim, que... Inclusive, na Bíblia fala, né, sobre o perdão, e que muitas vezes a gente fica preso, né? Com isso. Faz mal pra ti, né? Faz mal pra gente. E aí depois, assim, que esse perdão, ele aconteceu e hoje em dia a nossa família tá unida de novo, graças a Deus. Eu comecei a ver, assim, que às vezes a gente espera dos mais velhos, porque eles sabem mais, porque tem mais experiência, que eles deem o primeiro passo. Mas muitas vezes a gente que tem que dar alguns passos, assim. E eu sinto, assim, que isso foi depois de eu orar muito também, sabe? Mesmo antes do Emaús, assim, eu orava muito, assim, e pedia a Deus para que isso acontecesse. E aí aconteceu, enfim, foi muito leve, assim. Às vezes a gente também imagina situações, imagina que vai ser um turbilhão. A gente sempre faz isso, e é a ansiedade que faz isso também, né? E aí, quando chega na hora,
bem mais leve do que a gente imaginou. E aí a gente também começa a ver Cristo, assim, nas pessoas da nossa família, o amor de Deus, né? Uhum. Que se faz presente por inúmeras formas, tanto da nossa família quanto por pessoas que nem nos conhecem, né? É verdade. E sabe que essa questão do perdão também um evangelho que fala que às vezes a gente até nem se dá conta, né, que ele é também sobre o perdão, né? Que é quando Jesus fala que se alguém te fizer alguma coisa, que tu pega aquela pessoa, vá até o juiz e tente resolver com ela. Só tu e ela, né? E se ela não quiser, beleza. Porque o teu coração vai estar limpo porque tu fez a tua parte. Então, isso aí que tu falou, às vezes a gente fica com medo, a ansiedade que a gente tem, uma série de coisas, né, que a gente tem. A gente fica com medo, não porque eu tenha vergonha ou receio de ir te pedir perdão. Eu quero, né? Mas eu tenho medo da tua reação. Mas aí se a gente for na palavra, que Deus diz isso, que Jesus Cristo fala isso, né? Então eu vou lá e vou tentar. Cara, eu não sei como é que a Vicky vai receber essa mensagem. Ela vai me agredir com palavras, não vai querer falar comigo. Mas tu ter aquela certeza assim, cara, eu fiz Uma a minha clareza. parte. Mas não também ficar remoendo aquilo assim, ó, eu sabia. Eu ia lá falar com ela, não ia querer, entendeu? Porque daí vai ser pior, né? Mas tu ter a clareza, cara, eu tentei. E se ela vier falar comigo um dia, não retribuir e dizer assim, não, aquela vez eu fui falar contigo que tu não quis. Sim. Né? Mas a gente está, claro, isso é um... A gente é humano, né? É um trabalho, difícil. né? É um trabalho. É por isso que a gente tem que difícil. estar sempre vigilante e orante, né? É. Pra que Deus conforte nosso coração pra gente conseguir resolver. né? Mas isso também, assim, foi um aprendizado pra mim, assim, do meu amadurecimento na fé, que, assim, tem coisas que vão levar tempo, né? Tem coisas que a gente vai ter que orar muito, que vai ter que colocar nossa cabeça no lugar. E a própria oração em si já é uma meditação pra gente, né? Porque às vezes a gente tá tão agitado e ora e parece que tudo aquilo serena, né? E isso vem acontecendo muito na minha vida, assim, principalmente, assim, eu trabalho muito com o problema de outras pessoas, Sim. né? Como advogada, é só problema. Então, acredito que a oração também e a fé ajudem nisso, sabe? Processar tudo isso, né? Enfim, e às vezes as coisas não vão sair do jeito que a gente imagina, né? Pode ser que, por exemplo, o meu pai tivesse uma reação totalmente... Mas eu acredito que foi tudo no tempo dele mesmo, assim, no tempo de Deus. Com certeza, com certeza. Semana passada, acho que foi, que o evangelho era a oração do Pai Nosso. E aí na reflexão eu falei que quantas vezes a gente reza o Pai Nosso, mas meio que no automático, assim. Tu não faz a reflexão daquilo que tu tá falando, né? Tu tem noção do que tu tá falando ali pra Deus, perdoar as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Tá, mas tu perdoou mesmo quem te ofendeu? Né? Então tu não tá perdoando quem te ofendeu, mas tá pedindo perdão pra Deus. Sendo que aquela pessoa que te ofendeu, ela também é filha de Deus. Sim. Ou o que eu fico pensando também sobre isso é assim, como é que Deus vai me perdoar conforme eu perdoo os outros? Imagina se Deus me perdoasse como eu perdoo os outros, sabe? Chegasse e disse assim, tu perdoa, fulaninha, mas você lembra que tu ficou assim, ó, Imagina com se Deus nos ressentimento. perdoasse como a gente perdoa verdade. os outros, Eu nunca né? tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Então, assim, isso faz com que a gente melhore bastante pensando nisso. É muito mais profundo, né? É. É muito mais profundo, assim. Sempre que caía, assim, até um tempo atrás, que caía algum evangelho sobre perdão, alguma coisa assim no grupo, né? Até no outro grupo que eu tinha. A gente sempre caía nessa, assim, cara, mas perdoar não é fácil, perdoar não é fácil. Até, claro, tu vai amadurecendo, tu vai estudando, tu vai estudando e vai vendo, né? Claro que perdoar, tu pode perdoar a pessoa, mas não quer dizer que tu tem que conviver com ela aquela mesma convivência que tu tinha antigamente, né? Por exemplo, tu pode perdoar uma pessoa num relacionamento que te traiu, mas tu não precisa mais voltar para aquela pessoa se tu não quiser, né? Cara, a gente te perdoa, a gente continua se dando, não quero teu mal, mas a gente viver juntos não dá mais, Sim. né? Claro, dependendo da situação, do caso, como são. Mas aí eu consegui ter essa consciência, assim, né? De perdoar e não precisar conviver mais.
E tem pessoas também que a gente perdoa em silêncio, né? Que a gente nem Uhum, precisa falar pra exato, elas. aham. Né? Que dê Exatamente. coisas, assim, menores, E ela nem assim. precisa te pedir perdão, tu já perdoou, né? É uma pessoa, às vezes, que te trata mal, que tu pensa assim, olha, eu te perdoo por isso que tu me fez. Aham. E esquece até, né? Eu acho que o exercício do perdão, ele é diário, assim. É difícil. É difícil e a gente... É muito difícil também a gente orar por aquelas pessoas que a gente não gosta tanto, né? Uhum. Mas eu acho que é um caminho bom, assim, principalmente pra nós, né? Eu acho que é um dos mandamentos mais difíceis que tem. É. É perdoar. Eu acho, né? É. Perdoar quem te ofende, assim. Porque não adianta a tua humanidade, né? Fica O ego também, né, que a gente tem. Uhum. Nosso ego também é muito É. alimentado hoje em dia. Não vou me rebaixar. É. Uns gatilhos que a gente tem desde lá da infância, eu acho, né? Eu não vou me rebaixar pra fulano de desculpar e tal. E às vezes até na própria família, assim, né? Muitos familiares, assim, não é o caso da minha família. Sim. Uhum. Mas eu vejo, assim, que muitas famílias, assim, gerações e gerações não convivem porque uma pessoa brigou com a outra e aí ficou esse... Foi passando. Foi passando, assim. E como isso prejudica, sabe? Sim. Porque vai se tornando que nem eu disse, uma bola de neve, sim, né? O que vai acontecendo. Vicky, tá. Aí a gente já falou de vários assuntos, né? E a Vicky agora, menina, mulher, que nem eu falei, né? A gente falou do profissional. Qual a mudança que teve a Victoria, assim, diante da fé, né? Daquela Vicky que saiu do Livramento, que morou em Santa Maria, pra Victoria de hoje? Olha, tiveram muitas mudanças, assim, mesmo que... E não foram, assim, por escolha minha. Uhum. Conscientemente, digamos assim. Uhum. Mas eu sinto que, depois de me reaproximar, assim, da igreja, o meu círculo de amizades também, né, mudou muito, Uhum. né? As coisas que eu gosto de fazer também mudaram, né? Hoje em dia, por exemplo, as minhas amigas mais próximas, todas elas fazem parte do Emaús. É normal. E uma coisa que eu não quero abrir mão, assim, da minha vida é de ter a espiritualidade sempre presente, assim, né? De praticar oração, né? De passar, assim, se eu tiver filhos, né? Uhum. De passar isso para eles, né? O valor da igreja, o valor assim, deles reconhecer um Cristo também, sabe? Eu acho que essa fé, ela muda muito, assim, e colocar ela dentro da família muda tudo. Eu acredito que tem uma grande diferença, assim, de famílias que são espiritualizadas, né, que têm Cristo presente, do que aquelas que se afastaram. Na minha família não foi tão presente assim, né? A gente ia à missa, assim, mas nunca nos foi explicado, assim, sabe? Sim. E isso é uma coisa que eu quero fazer. Uhum. Porque até eu ouvi ontem, acho que foi, um sacerdote falando, né? Ele tava falando sobre matrimônio. Eu não sei porque eu escuto bastante coisa sobre matrimônio, né? Não sabe por quê. Não sei por quê. E aí ele dizendo que uma coisa que eu não tinha me dado conta também, assim, ó. Pra te ver como a gente sempre tá aprendendo, né? Que quando tu tá ali, né, na cerimônia ali, recebendo o sacramento, uma das partes tu promete, né? Que daí o sacerdote vai dizendo ali as coisas pra te repetir, né? Que tu promete, isso aí que tu falou, de criar, primeiro, de ter dos filhos o quanto Deus te mandar, e também o teu comprometimento, teu e da esposa, ou do esposo, de criar eles na fé. E mesmo a gente fazendo isso com as gurias, eu nunca tinha parado pra pensar que eu prometi isso aí. Porque a gente se apega muito assim, na saúde, na doença, na riqueza. A gente, vou falar por mim, não vou falar pelos outros. Eu sempre me apeguei muito na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Do meu comprometimento com a Michi. Ela comigo e eu com ela. E não tinha me dado conta dessa questão. Claro, vem automático, né? Sim. Mas tu prometeu aquilo ali também, né? Tu te compromete com Deus daquilo ali também. Sim. De criar os filhos na fé, né? E uma coisa que também mudou bastante pra mim foi a questão do sacramento, assim, da Eucaristia, sabe? Uhum. O significado mudou totalmente, porque parece que quando eu fiz a catequese,
eu ainda era muito criança, imatura, assim, a gente não consegue realmente internalizar aquilo, Uhum. sabe? E isso agora faz todo sentido pra mim. O que antes parecia só um rito, porque quando a gente vai à missa, por exemplo, e não conhece, né, sobre a igreja, não conhece sobre a Bíblia, enfim, é só um rito, né? É como Uhum. se fosse assim, agora é a hora disso, agora é a hora Sim. daquilo. Sem entender realmente, né? Sem fazer com que isso tenha um significado pra gente. Uhum. E eu acho que isso, assim, esse significado pra mim também, assim, foi muito importante, assim, esse entendimento, digamos Aham. assim, sobre isso. Porque eu acho até também, assim, eu fui ter esse entendimento também quando eu fiz irmãos. Porque, apesar que a gente é muito criança, né, e eu acho que por mais que o catequista se esforce, né, pra tentar te explicar, eu acho que é difícil de entender. Se pra um adulto já é difícil tu entender que aquilo ali é o corpo de Cristo, imagina pra uma criança ali trocando da infância pra adolescência, né? Sim. Mas a mensagem fica. Porque eu lembro que eu não consegui terminar a catequese, né? Fui fazer depois de. Eu tenho uma história. Então, mas eu lembro que eu gostava de ir na missa, assim, e me sentia muito mal de eu não poder entrar na fila ali pra comungar. Eu sabia que aquilo ali era importante, né? Sabia que era o corpo de Cristo, mas era como se fosse uma representação. Mas só que dentro de mim, algum que eu fiz as catequeses, mas nunca concluí, né? Tá. Só pra entender. Eu ia, ficava um ano e saía fora. Ficava um ano e saía fora. Só que algum desses catequistas, alguns, nesse tempo que eu ficava, conseguiram introduzir isso dentro de mim. E ficou guardado lá, da importância da Eucaristia, né? Aí quando eu fiz Emaúsa, que ainda bem que eu fiz novinho, né? Eu fiz com 20, 21. Aí que eu tive também, que nem tu, tive essa certeza do que era, Sim. né? Eu fui ter isso, assim, há pouco tempo, sabe? Aham. Pouco tempo de entender, de conseguir sentir aquele momento. Uhum. Porque eu acho que também tem muita gente que tá há muitos anos na igreja e que não sente aquilo É verdade. como se fosse o Uhum. corpo de Cristo, sabe? Que não atribui um significado, assim, que vai à missa, pratica a fé, mas parece que é só um ritual, né? Não sente aquilo de verdade. E tem, pior que tem. Até o preparo, né? Tipo, que daí a igreja pede pra ti não comer nada uma hora antes da Eucaristia, de não comer chiclete. Tem gente que pega o chiclete e deixa me tira na hora ali antes de, sabe? E são pessoas que participam, né? Mas que Isso. não dão essa seriedade, assim, da Eucaristia. E acontece muito isso, assim. Uhum. E isso é difícil de passar também, né? Acredito que para as catequistas, assim, ainda mais para crianças ali, adolescentes, seja muito difícil. E até para adultos, né? É difícil de passar isso. Sim. Eu acho que vem mais de uma questão pessoal, assim, sabe? De tu buscar aquilo, enfim, de tu tomar consciência sobre o momento também. É o que a gente fala da igreja, que é a obediência, né? A igreja, ela tem uma série tem um catecismo inteiro, né? Nos explicando todas as coisas. E se tu quer ser católico, mas tu não quer ser obediente àquelas coisas, ficar te servindo só daquilo que tu acha legal e não querer fazer aquilo que tu não gosta, que tu acha que tu é contra, então tu é um católico meia boca, né? Sim. Ou a gente é obediente às coisas, quando a gente mora com os nossos pais, a gente é obediente às coisas dos nossos pais. Sim. Eu gostava de jogar bola dentro de casa, mas eu não podia, né? Porque eu Por era exemplo. obediente ao pai e à mãe. Eu, sei lá, eu não gostava de tal coisa pra comer, mas era o que tinha pra comer, eu tinha que comer, porque eu era obediente. Sim. Então, né? E é a mesma Sim. obediência que a gente tem que ter as coisas de Deus. Exato, com tudo, né? E também um comprometimento com aquilo, né? Uhum. De não fazer, vou ir na missa hoje só para tirar foto com o meu grupo, né? Algo assim. Eu acho que é bem mais profundo do que isso, assim. E até a questão dos grupos do Emaús que se formam, sabe? Uhum. É uma união ali que eu até comentava, assim, comentei com a Mish, que é só ali que esse grupo se fez possível de se conhecer. Porque se fosse em qualquer momento da vida, talvez a gente nunca se conhecesse. É verdade. E que por isso a gente tá ali, né, nesse... Porque são pessoas completamente de realidades Círculos diferentes. diferentes, idades diferentes, profissões diferentes. Exatamente. São pessoas que jamais vai... esse aí é verdade. E eu acho que isso, assim,
também é um sinal, assim, de Deus, né? Que coloca pessoas na tua vida que tu Uhum. nunca conheceria de outra forma se não fosse por isso. E enquanto a gente aprende, às vezes, às vezes, não, a maioria das vezes a gente aprende com essas pessoas, a gente ensina, às vezes, sem se dar conta, e são pessoas que às vezes tendem a mão pra gente que a gente nem imagina, assim, né? Que Exato. daí, aí a gente se coloca naquilo que a gente falou no começo. Se fosse lá atrás, com 18 anos, eu jamais teria conhecido a fulana, e a fulana não teria me estendido a mão hoje como me estendeu a que eu conheci o ano passado, Exato. né? É bem assim. E é incrível, porque é algo que às vezes tu não tem expectativa nenhuma, assim, sobre aquelas pessoas, sobre aquele grupo. Uhum. Eu fui para uma USP porque eu queria é, reviver a minha fé, digamos assim, né? Voltar a acreditar, né? E também ter mais esperanças, sabe? Porque eu Aham. acredito também que com esse monte de problemas que a gente tem no mundo, que é difícil a gente ter esperanças hoje em dia de que as coisas vão melhorar. Então eu fui, mas eu fui assim sem muita expectativa, sabe? Eu disse, vou fazer o curso, vou ir assim, vou de coração aberto. Uhum. E aí no fim assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Amém. Amém. Vicky, tu trouxe pra nós um evangelho, que a gente sempre pede aqui, né? Pra o convidado ou a convidada trazerem. E aí escolheu o Salmo 23. Tu quer ler? Posso ler? Eu deixei separadinho pra ti. Deus é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Deus, por dias sem fim. O que tu traz pra nós? Olha, É lindo esse esse salmo ele salmo, é né? muito forte, Aham. assim, né? Mas que eu acho que traduz um pouco, assim, dessa minha caminhada de fé, né? Porque a gente passa por momentos bons, momentos ruins, porque todo mundo acha, já que tu é da igreja, tu tem uma fé, então nada de ruim acontece contigo, É. não. Tem que ser É, blindado, né? as circunstâncias elas não vão mudar, né? Mas a gente muda, Uhum. porque a gente acredita que tem alguém ali nos guardando, nos pegando no colo, nos confortando. E também acho que esse salmo aí, ele fala muito que tudo também tem o seu tempo, né? Ou seja, eu posso passar por vales sombrios, tenebrosos, que nem diz aí, Uhum. mas que Deus, né, vai estar sempre comigo. E hoje em dia é nisso que eu acredito, assim. Basta ter fé. Não que seja fácil, Não né? que seja fácil, Mas mas nem um pouco. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que é mais difícil ainda, né? é difícil, porque às vezes a gente não acha uma resposta, assim, em cada Uhum. coisa, né? E hoje em dia a gente quer muito resposta de Muito rápido, tudo. né? O chat GPT, tudo a gente quer a resposta É. ali na hora. Aham. Então, acho que essa fé, assim, ela nos deixa seguros de que, mesmo que a gente não tenha uma resposta, mesmo que a gente não esteja no melhor momento, Uhum. que vai ficar tudo bem. Né? É Exatamente. isso. Vicky, adorei, né, a nossa conversa. Eu acho que a gente mostra, né, mais uma vez que a fé, ela não precisa, ela não tem, como é que se diz, tempo de carreira, né? Não importa se tu te converteu hoje, se tu te converteu há 20 anos atrás, né? A partir do momento que a gente dá esse sim pra Deus, a gente já tá na caminhada. Claro, a gente tem que crescer muito. Quem tá a 20, 30, quem tá a 1, a correria vai ser a mesma. A gente vai estar sempre aprendendo, que é um oceano, né? Que não tem É infinito. verdade. E são as coisas de Deus, são assim. Eu aprendi muito contigo, mesmo tu tendo começado há um ano e pouco, né? Obrigado. E se quiser deixar falar mais alguma coisa pra gente encerrar, sei lá.
Deixa um recado pro teu grupo. Eu que agradeço por ter me dado a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha fé aqui. Não sei se atendeu as expectativas. Espero que sim. Se atendeu a Deus, tá tranquilo. Espero que sim. E eu tenho muito a agradecer ao meu grupo, ao Filhas de Maria, que é, como a gente fala, a minha Betânia, né? Que a gente fez uma reunião sobre isso, que é a aldeia lá, a comunidade onde Cristo podia descansar, né? Onde Jesus podia descansar. E que era rodeado por amigos, né? Que lá não tinha julgamentos, ele podia ser quem ele é. Lá fora ele podia ser o mestre, mas ali ele era só um amigo. E eu acho que o Filhas de Maria vem sendo isso na minha vida. E é isso. Obrigado mais uma vez, tá? Seja quando precisar, né? O nosso canal tá à disposição pro que tu precisar. Obrigada. Beleza? Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse bate-papo, esse testemunho, né? De uma fé que começou há pouco, mas que já tá dando muitos frutos. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!